Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Yungascast, o podcast que explora estratégias, tendências que impulsionam redes, grupos empresariais de todo o Brasil. Hoje o bate-papo é super especial, a gente vai falar sobre legado, gestão e os bastidores de um grupo que nasceu no esporte e se consolidou como referência em negócios, impacto social e franquias. Estamos recebendo ninguém menos do que o Rafael Kirten, presidente do Grupo Guga Kirten, que nesse ano de 2025 completa 30 anos de história, um grupo que começou com aulas de tênis, encordoamento de raquetes, acompanhou a trajetória de um dos maiores atletas brasileiros e evoluiu para um ecossistema completo, com atuação em educação, licenciamento, eventos e responsabilidade social. Meu nome é Marcos Salles, vou ser o host do podcast de hoje, do episódio. Ao meu lado está o Guilherme Reitz, cofundador da Yungas, também participando aqui do episódio. Rafa, seja muito bem-vindo. Obrigado. Rafa, conta pra gente, você que está à frente de um grupo que completa 30 anos de história, né? Como que foi o nascimento do GGK, né, do Grupo Guga Kirten, e como que ele foi se moldando ao longo de todo esse tempo? Legal, prazer estar aqui. O grupo nasceu da família, né? Nós tínhamos uma veia empreendedora, sem saber. Já muito jovem, com 13 anos, eu já trabalhava encordando raquetes. E o Guga, como eu, éramos tenistas, mas já com aquela ideia de seremos tenistas e temos que ter patrocínio, enfim, todos os sonhos de criança. Mas já lá tínhamos ou eu principalmente, tinha essa veia empreendedora de querer fazer negócio, de ter uma empresa, enfim, que eu acho que puxou do meu pai. Meu pai foi um pequeno empresário, né? Faleceu cedo, eu tinha 11 anos, mas acho que foi dali. E a família toda sempre esteve muito unida nos propósitos, nos caminhos que cada um foi fazer, né? Então foi se organizando aí, sem saber, uma empresa com várias pessoas atuando sem ter conceito nenhum. Hoje é fácil olhar para trás e ver, poxa, a gente estava fazendo uma série de coisas já normais para uma empresa. Na época era uma sobrevivência, vontade e sobrevivência. Legal. E como que foi essa entrada no esporte? Você sempre foi muito competitivo também, sempre foi atleta de tênis também com teu irmão. Como que foi essa dinâmica, o início dos torneios, para depois gerar esse início do grupo, né? De como que surgiu, por que criar um grupo, né, para um atleta? Como que foi toda essa... Foi natural, né, acredito, né? Legal. Nós éramos, sim, do esporte, nascemos dentro de clubes, da Astel, do LIC, foram os dois clubes que a gente passava mais tempo do que em casa ou no colégio. O meu pai era um atleta de basquete bom a nível estadual, e aquilo, de novo, foi o esporte nos puxando, a mim essa vontade de empreender, de trabalhar, né? De ganhar meu dinheiro, vamos dizer assim, muito cedo. E, de novo, eu com 13 anos já não tinha o pai, né? Então você já tinha aquela vontade de também olhar para o lado e dizer, pô, eu tenho que ajudar a minha mãe, eu tenho que também trazer dinheiro para casa. E aí foi o esporte, para mim, ele foi um divisor quando eu começava cada vez mais a olhar o Guga super competitivo, super... ficava bravo quando perdia, e era um cara muito competidor, e eu me via muito diferente daquilo. Eu me via mais racional, eu conseguia enxergar que eu era apaixonado pelo tênis, e sou até hoje, mas que talvez não pela competição tão pura, e sim por organizar as coisas dentro do clube, dentro de um campeonato. Eu participava de muita coisa, hoje olhando para trás, sem saber, sempre na gestão, né? Então, acabou que a carreira do Guga na competição foi mais acelerada que a minha. Eu já comecei também muito cedo a dar aulas de tênis, pegava nos sábados, era batedor de uma garotada aí abaixo de 10, e eu com 15, né? Só que daí fui me destacando, como a gente também tinha bons estudos, era uma família muito educada, os pais gostavam muito da maneira que não só jogava tênis, mas ia corrigindo já, ia sendo um professor, mesmo um menino, mas outra criança menor. Então as coisas foram aparecendo muito rápido, né, na minha vida, e eu quando vi já estava dando aula de tênis, estava encordoando raquetes e vendendo cordas. O Guga, quando ia viajar, pedia para ele trazer material. Era caro, né? Era caro e o país era fechado, você não tinha tanta opção. Aí
eu já, na época, comecei a fazer marketing sem saber, porque dizia, pô, Guga, traz umas cordas diferentes, mais coloridas. A gente via na revista que, olha, tem corda azul, tem corda amarela e tal. E aí você ia fazendo aquilo, ia se destacando, ia desenvolvendo alguns trabalhos em si e na tua empresa sem você perceber. Então pegava um jogador muito bom, dava uma corda amarela para ele, porque eu tinha depois no rolo outras 19 para vender. Aí eu já dizia, olha, além de bonita, vice, quem tá jogando é o fulano e tal. Pô, e como o cara joga bem, eu quero aquela amarela. Aí podia botar 10% a mais de preço. Então você ia fazendo isso tudo de novo, 15, 16 anos, com um estudo do colégio e sem me preparar para isso, né? O que me preparou foi a vida, né? Nós não tínhamos a facilidade de hoje de ver um podcast ou ver vídeos desde jovem para aprender, né? E a minha na observação. Ô, Rafa, primeiro quero agradecer também aqui porque, cara, para mim é uma honra gigante, assim, eu sou um admirador, competi no tênis quando era mais novo, então, assim, para mim esse é um tema que mexe com as emoções, né? A gente tá muito empolgado em ver o tênis de novo crescendo, né? Isso a gente viu com a vinda do Guga, mas para não fugir tanto aqui, que o Marcos já puxou a minha orelha, que eu não posso ficar falando de tênis, a gente tem que falar do contexto, eu queria entender em que momento que tu viu que, assim, cara, o Guga começou a acender, as coisas estão começando a dar certo, a gente precisa organizar, né, montar um grupo, fazer cuidar desse lado das finanças e organizar a casa, assim, quando que foi essa virada e se teve alguém que te ajudou no começo, ou se tu falou, não, cara, eu vou ter que matar no peito isso, porque o Guga tá ocupado lá com esporte, né, e eu vou ter que organizar o back-office, vamos dizer assim, né, como que foi essa... Olha, foi sempre muito natural para nós. A grande líder foi a minha mãe, né? Perfeito. Tu pega uma hora que Dona Alice. ela faz sozinha, 3 filhos pequenos, nosso irmão mais novo era especial. Então ela administrar aquilo tudo, ela foi nos levando sempre por um caminho, e a mim principalmente, de que a gestão de finanças era crucial, né? A gente tinha tudo para dar um passo atrás de qualidade de vida. E, logicamente, que ela não queria. Depois eu entendi também, não queria. E, pelo contrário, queria ir para frente. Eu via. Tinha essa oportunidade, como ela era funcionária da Telesc, na Astel, ver os diretores, o presidente, quanto que esses caras tinham, podiam viajar e tal. Então, assim foi moldando para ter esse sonho, essa vontade. E aí, a mãe começou de forma também com o Guga e comigo de forma informal, e depois mais com o Guga fazendo currículos, tudo, e eu fui assumindo pouco a pouco aquilo. Já contei do que eu fazia também como professor e tal. E aí, de repente, eu começo a pegar oportunidades, por exemplo, de encordoar 25 raquetes da Astel. Só que aí você tem que tirar uma nota fiscal. Ou 30, ou ser o treinador da escolinha, da equipe de competição de joguinhos abertos. Aí vai ter um contrato com a Fundação Municipal de Esporte. Então começou a vir... Em que ano isso, mais ou menos? Isso 93, 94. Uns 3, 4 anos antes do Guga dar um pouco primeiro... antes, uns 4, 5 anos antes. Então começa a vir a mim a formalidade. No início fosse informal, né? Eu não sabia nem o que era uma nota fiscal. Novo, 13 anos. Aí começa a vir a formalidade. Aí, de repente, eu disse, pô, então a gente tem que ter uma empresa. Vamos abrir uma empresa, cara. Hoje, lembrando assim o que era abrir uma empresa, 10 vezes no centro, né? Era um rolo, né? Para fazer. Chama contador, sempre faltava um documento. Era uma confusão. Mas abrimos a Guga Kirten Eventos Esportivos Limitada. E eu botei o nome dele porque eu imaginava já que isso ia ser uma marca, mas... De novo, tudo muito com feeling. Rafa, isso em 95? 1995. Então, ali a gente já formalizou a primeira empresa. Aí, o Guga já é, em 95, entre os 10 do mundo juvenil. Né? Os meus negócios já estão ficando, como eu falei, melhores. Eu já estou fazendo coisas maiores. Sou contratado para ser o treinador da equipe de competição do LIC. Então, ali já está toda a formalização pronta. E um monte de conhecimentos. Isso que foi legal, porque a gente foi conhecendo sempre, se organizando,
Tanto eu, quanto o Guga, quanto a mãe, e quanto os outros que participavam, por exemplo, o Larry, que era treinador, mas também dava a sua contribuição, porque a gente foi sempre muito aberto de conversar, né? Então ele tinha a parte técnica, claro, mas ele também conversava comigo e eu conversava com ele. Pô, a ideia é fazer isso, Larry, o que tu acha? Pô, cara, bacana, eu não entendo nada, ou olha, acho que pode dar errado. E assim a gente ia falando. Então esse é um conselho que eu sempre dou, cara, conversem com muita gente, desde o presidente até o motorista do ônibus, se tu puder. Porque tu vais pegar oportunidades aí para o teu futuro negócio e principalmente vais escapar de muita cilada. E isso a gente fez, eu acho. Então ia conversando. Aí, de repente, o que muda na nossa vida? 1996, pela primeira vez eu vejo o Guga. Cara, ele chegou, ele é um jogador top do mundo. Ele joga uma Copa Davis contra os Estados Unidos em Ribeirão Preto, que diz... Cara, fico emocionado de lembrar assim, porque eu digo, mãe... Eu fico até arrepiado, cara, de... mãe, o Guga é um cara fora da curva. Ele é um cara... Tu vê que isso, nesse mesmo ano, ele ganha a primeira homenagem. A quadra 1 da Astel passa a se chamar quadra Gustavo Kirten, porque ele estava entre os 100 do mundo, era uma... Uma conquista absurda, né? E nesse ano eu vejo assim, cara, chegamos, mas, turma, tô encurtando, né? O ano anterior, esse ano, faltava dinheiro até esse momento, 3 meses antes, faltou dinheiro. Faltou ao ponto de quando perdeu o patrocínio em 95 da Sadia, cara, será que vamos continuar? Será que vale a pena? Então, muitos altos e baixos, rolo, uma startup. Startup, perfeito. E aí, não, passamos a maré mais braba. Legal. Ali, o Guga nem chegou, a gente já está paralelamente fazendo uma série de análises. E eu, principalmente. Pô, mas vai chegar onde? E será que vai dar certo? Fica quanto tempo? Então tu, caderninho, sempre escrevendo, né? Pô, seria legal. Objetivos do ano, né? Esse. E se esse não der, pô, então esse aqui tinha que ser maior. Então, e vendo também, só para terminar, o que não queria fazer. Legal. Sabe? Putz, isso nós não podemos fazer, não podemos penalizar isso. Então, toda essa parte foi desde a origem de forma natural. Então, vai vir o grupo, eu vou contar daqui a pouquinho. Eu ia fazer um adendo ali que tu comentou do caderninho, e assim, né, lembrando que no mundo offline, né, porque hoje a gente vê assim, o atleta às vezes, ele tá com 15 anos e já tá com uma rede social estourada, o mundo mudou muito, né, mas naquela época não tinha rede social, né, então era outro momento, né. Outro. E que isso a gente tinha que fazer também, né, Gui, porque você ia jogar, o Guga, de novo, tava lá entre os tops. Pô, tem que jogar só na Europa. Não, tem que jogar um torneio também aqui no Brasil. Tem que, o nosso patrocinador, quem que é? Pô, tá em São Paulo, tem que jogar uma exibição em São Paulo. Tu tinhas que fazer também o teu atleta aparecer, né? Porque antes de Roland Garros, eles não passavam na TV. Você não tinha rede social, não tinha internet, não tinha nada. Então, pessoal, fiquei sabendo. Não, tu tinhas que fazer. E isso é também da nossa gestão. Então, pô, esse torneio não é uma data muito boa. Mas lá, nós temos que ir. Porque tem que mostrar um pouquinho quem é o Guga, como é que nós estamos vamos pensar na renovação do contrato. Então, isso tudo você ia administrando, fazendo ainda da cabeça de quem? Só nossa família. Nessa época eu tinha um contador e um advogado, o resto só interno. Cruzava, cabeceava, fazia tudo e corria para a zaga. Aí, 97 muda tudo. O Guga ganha, aqueles 15 dias mudaram a nossa vida. Mudaram, né? Foi para números assim antes inimagináveis. Essa é a verdade, assim. E aí você também, ainda bem que nós tínhamos todo esse preparo, principalmente nosso, de cabeça, de pé no chão, e aquilo que a gente também achava que não devia se fazer, os outros que você via. Muito atleta, né? Vem dar aquele ponto lá em cima e 2 anos depois está às vezes devendo dinheiro. Então isso tudo eu ia vendo, cara, eu sempre li muito, né? Lia muita biografia e aí ia aprendendo com essas coisas. Então 97 de novo a gente começa a agir, vamos aproveitar sim essa onda, mas vamos acreditar que essa onda é o início de outra onda maior, para a gente não fazer muita bobagem, para a gente não tirar o Guga de ser um atleta, porque, cara,
nos 15 dias, você consegue imaginar os próximos 15 dias depois da vitória dele? Ele ganha domingo, segunda-feira eu volto para o Brasil. Meus 15 dias aqui, eu devo ter ido umas 4, 5 vezes para São Paulo, bate e volta. E então foi de tudo. Foi organizar toda uma parte no estrangeiro, principalmente. Foi escutar as oportunidades, fugir das armadilhas, porque daí vem tudo o Brasil, políticos, vem empresas, todo mundo daí a princípio, lembra aquela vez? 99% nem aconteceu. É o que vem de picareta, essa é a palavra, de oportunista, é um monte. Isso é de novo a dica que eu dou para os atletas. Lembrem sempre, quem foi que me ajudou mesmo ali? E claro, e vai haver as oportunidades. Agora, o mundo não vai acabar. Então, vieram assim, nós temos 5 empresas para fechar contrato. Não, vamos fechar uma. E graças a Deus, fizemos isso. Porque hoje o Guga, tu vê, com 48 anos, tem uma marca, tem uma imagem valiosíssima. Não, é inacreditável isso. Mas foi sempre assim, para que tanto? Vamos no menos, vamos fazer bem feito. E outra coisa muito legal, que é uma dica também que eu dou, nós respeitamos o contrato que tínhamos. Eu estou emocionando, porque nós tínhamos um contrato que era irrisório, eu pagava uma das 12 parcelas e podia quebrar um contrato com o Banco Real. E vieram, olha, quebra aqui e amanhã nós assinamos ali. Vai ganhar mais. Ô, Rafa. Mas mais que nós estamos falando é de 12, 15, 20 vezes mais. Só que eu falei assim, cara, tem uma coisa que eu não posso quebrar. Meu compromisso. Meu compromisso, a minha palavra. Como é que nós vamos amanhã? Como é que eu, por exemplo, amanhã vou dizer pro Guga, tens que fazer o combinado? Se eu não ia combinar o que estava num papel escrito. Ficamos até dezembro com aquele contrato. Preenchemos todo o contrato. Rafa, até fazendo um gancho aqui. Eu lembro que teve, não sei se foi na biografia que eu vi, até tu me corrige se eu estiver errado, mas assim, teve um desafio financeiro até para o Guga poder ir para esse Roland Garros que ele ganhou o primeiro, né? Eu não sei se teve um patrocinador que estava... Não, isso foi 95. 95. É que o Guga sai de top mundial juvenil, então ele era, né, chegou a ser 1 no momento, mas ele termina ali como 5 do mundo, dupla também entre os 5, e dia 1º de janeiro de 96 tu és o tenista só profissional, o juvenil não vale mais, o profissional ele estava ali entre os, sei lá, começa 200, meio que do zero, digamos assim. Né? Só não começou porque a gente já fez 17 e 18 anos, então ele já tinha uma experiência, estava na frente, mas de ranking, tu és mais um, tu vai no torneio juvenil, tu era o Guga, senta aqui. Tu ia pro torneio, o satélite, que era o mais fraquinho do profissional, menino, não tem lugar no sofá para ti. Vai ter que procurar um outro lugar. Tem que ralar tudo de novo. Então começa tudo de novo. E nessa época a gente perdeu um patrocínio importante, né? A gente tinha um contrato bom com a Sadia, e ela vai fazer uma aposta na Fórmula 1. A Sadia faz uma aposta, o marketing, enfim, né? Sou muito agradecido a eles, foram parceiros nossos, mas nesse momento nos pegou de calça curta. A gente, de novo, batendo todas as metas, né? E aí ela tira vôlei, futsal, etc. Tudo que ela fazia e vai para a Fórmula 1, num projeto que era um projeto de fazer tudo brasileiro, marcas brasileiras, um carro, o Fittipaldi, o Christian Fittipaldi, o piloto, e aí no final deu tudo errado o projeto. Não, e curiosamente, né, antes de a gente começar o podcast, eu estava comentando aqui com o Rafa, né, que eu lembro muito bem, assim, que no recorte histórico, assim, o Brasil vivia aquela perda do Senna, né, que a gente teve, e aí aquela carência de um herói do esporte, de repente vem o Guga, né, então assim, até eu estava comentando isso porque a gente vê o tênis agora crescendo de novo, né, até estava conversando com o primo meu de São Paulo, falou que as escolinhas de tênis lá estão uma loucura, né, e isso deve provavelmente estar acontecendo pelo Brasil, porque a gente vê a importância quando vem uma referência, como isso é importante para trazer outros, né? Não tenho dúvida. Então, e aí o Guga, que eu considero assim na geração meio que o primeiro, vamos dizer assim, né? Ele não teve esse cara que influenciou ele dentro do Brasil, né? Então, Rafa, mas estavas falando ali desse momento da empresa, e aí eu queria te perguntar o seguinte, quando que, ali em 97 talvez, isso muda e começa a ficar super complexo, assim, porque
até então uma empresa pequena, uma startup, como tu comentou, né? E aí, de repente, vem uma loucura. Isso. Exatamente. Aí em 97 dá esse boom, a gente escolhe, fecha outros patrocínios ali já com valores bons, a gente fecha Renault e Pepsi. A gente acaba fazendo 2 marcas e mantém o terceiro, o nosso patrocínio que era da época. E opta, foi muito importante eu acho isso, em não fazer mais nada. Porque daí começa a vir as oportunidades também de investimento. Disse, não, cara, até nós temos um colchão maior e temos noção de que tenho habilidade de segurar numa mão sem deixar cair aqui a empresa atual e com a outra tocar outras coisas, porque eu nunca acreditei muito naquela época em ser sócio por ser assim. Ah, beleza, e eu não vou nem lá ver. Era muito de enxergar o que estava fazendo. Então a gente ficou só se qualificando ali, na empresa, hoje chamada Guga Kirten Company, né? Que cuidava da marca e imagem. E fomos desenvolvendo isso, qualificando as marcas, indo em NPI, fazendo tudo direitinho, aprendendo um pouco mais sobre as oportunidades e tal, fechando parcerias fora do país, principalmente, que já existiam, mas precisaram ter sido qualificadas para você conseguir também ter contratos lá. Então, a gente fez isso tudo, 97, 98, e aí, agora eu acho que está pronto para começar devagar a entender um pouco mais sobre novos negócios, principalmente que vão ser, depois de a gente parar a carreira, os nossos negócios. Porque o esporte é curto. Hoje o tenista está jogando há 35 anos. Na nossa época, cara, o cara tá velho, tá com 27. Fulano com 29 ganha campeonato. Era assim. Era a idade limite ali, com 30 anos tinha que estar saindo. Então o que tu vais fazer? O Guga ganha com 20, eu tenho 10 anos. Então eu já comecei com essa preocupação. E aí por incrível que pareça, o primeiro investimento foi em tecnologia. 98, fiz 2 pequenos aportes. Eu sou formado em ciência da computação, né? Então foi mais pelo gostinho. E a gente faz 2 apostas como anjo, hoje vamos chamar assim. E em 99 a gente começa a investir no mercado imobiliário. Que aí é um mercado que a gente enxergava que seria... Porque daí eu fui conversar e estudar todo mundo, e principalmente o americano, as grandes conquistas, as grandes fortunas, vamos chamar assim, depois eram lastreadas por imobiliário. Eu disse, então vamos fazer, não vamos inventar roda, vamos fazer igual. E aí começamos ali, entramos nessa parte que funciona até hoje se chama RGK Investimentos, e que eram investimentos imobiliários, exterior imobiliários, por quê? Porque há 3 anos atrás a gente transformou essa empresa em também investidora de energia fotovoltaica. Hoje temos fazendas fotovoltaicas, também com essa visão de longo prazo, uma recorrência e diversificação, e mantém o padrão da recorrência, né? Como o aluguel, todo mês lá você está alugando sol para alguém para usar, né? Então, esse era a visão. Continua sendo. E sempre isso tudo, tá, pessoal? Nós temos uma coisa muito interessante, assim, de novo, hoje chama-se propósito. Não sabia também o que era, mas a gente não fazia nada, e não faz até hoje nada que a gente não ache legal de fazer. Sabe? Mas, cara, por que nós vamos fazer, que nós vamos entrar? Para que vai ser? Porque uma característica que eu, o Guga e a mãe temos, e ela é única, assim, para os 3, é muito parecida, é que a gente já tem demais, a gente já está bem. Então você não pode bagunçar essa... Eu não posso ter menos tempo para ter mais dinheiro, eu não posso ter menos qualidade de sono para ter mais status, eu não posso ter... Essa coisa tem que estar balançada, cara. Depois que tu chega... E de novo, aprendizado passado, viu muito cara poderoso ou muito rico e dizendo assim, não queria ser esse cara nunca. Não é o padrão de vida que eu quero. Então nós estamos galgando sempre nesse caminho. E nisso não é difícil de fazer. Agora você precisa estar
realmente com um conselho que vai te ajudar, né? Hoje nós temos toda uma governança escrita, colocada já para sucessão. Eu preparei sucessão com 40 anos, 11 anos atrás. Mas antes disso já fazia. Então, você não tomava uma decisão sozinho. Sentava, pedia conselho, nós três sempre juntos, falando, e aí você vai acertando, eu acho, mais do que errando, e aprendendo mais rápido com o erro. Né? Não, bem legal. Rafa, eu até estava pensando em várias perguntas aqui, mas você já foi meio que respondendo antes mesmo de eu fazer. É muito bacana, assim, a pergunta que eu faria ali, só nessa breve conversa, você já trouxe vários exemplos, não só do que vocês queriam enquanto grupo, mas sempre foi muito claro ao longo dessa tua trajetória o que vocês não queriam, né? Queria que você, talvez, para quem vê de fora, vê o Grupo Guga Kitten, não tem dimensão, talvez, do impacto que vocês têm de todas essas frentes de atuação que hoje vocês estão. Então, queria que talvez vocês trouxessem aqui um pouquinho para a gente quais são todas essas frentes, né, de investimento fotovoltaico, imobiliário, tem a escolinha também, né? Tem um instituto, enfim, queria que você trazesse um pouco disso. E também o que vocês olham, também está claro o que vocês não querem ter como referência, né, de até onde não chegar, mas o que vocês buscam ainda hoje, né? O que vocês olham para decidir, pô, é legal, vou colocar uma energia aqui, ou, né, que critérios que vocês utilizam para, às vezes, negar alguma boa oportunidade que talvez não esteja alinhada com o propósito de vocês. Legal. E saber que isso tudo, a gente funciona assim, e saber que isso tudo é vivo, né? Por isso tem que estar também todo ano fazendo aquela tal da o que nós queremos para o ano que vem. Porque muitas coisas acontecem e você diz, não, isso eu não quero estar, e depois muda. Diz, pô, mas agora eu vi o lado bom daquilo. Ou vice-versa. Olha, acho que já passou. Né? Então, a gente, por exemplo, escolheu em não querer estar no tênis de uma forma avassaladora. Porque podia, em 97, 98, 99, ter dominado o Brasil no tênis e ter feito academia Guga, escola Guga e ponto final, e pum. A gente entendeu que, pô, nós vamos derrubar quem foi até hoje sempre nossos amigos. E vai ser uma trabalheira, e vai ser uma responsabilidade. Então, nós escolhemos, por exemplo, hoje ter as escolas Gugas, franquia, parceiro de vocês, um dos primeiros, né? Um dos primeiros clientes. Um dos primeiros. E escolhemos isso. Pô, nós vamos fazer uma base para muita gente, para mais gente entrar no esporte e no tênis. E aí depois vão para onde? Alguns vão ficar nas escolas Guga, outros vão para outros clubes, não tem problema, academias, tem que trazer gente. Então, era um propósito, continua sendo esse propósito de trazer e depois, mas nunca dominar. A gente quer que tenha muita academia, a gente quer que tenha muito clube bem aí com o tênis. Nós, então, temos a linha da marca Imagem Guga, que é uma das empresas. Nós temos uma que é de investimentos imobiliários e de energia. Nós temos essa que é uma franquia de escolas de educação usando tênis, a gente chama assim. Essa é uma preocupação nossa, porque ali um grande diferencial, gestão. Como eu falei, a maioria é informal no esporte. Como eu fiz a formalização e vi o quão bom é isso, um dos pontos mais importantes da franquia das escolas Guga são essas. Vamos fazer boas aulas, metodologia, mas gestão. O cara saber realmente o que tem, para ele se preparar sempre para o dia de amanhã. Temos uma quarta linha que é a Guga Kitten Participações, que essa daí a gente tem participação em empresas que a gente não faz a gestão nossa, nós temos só local na cadeira no conselho consultivo ou administrativo dessas empresas. Aí dentro dessa empresa, hoje a empresa nossa é a Genial Investimento, que também foi bem alinhado. A gente tinha sempre como parceiro a área de banco e um dia falamos, pô, então vamos entrar nós nessa área. Né? O Guga disse, pô, por que não? Então vamos, surgiu a oportunidade. Na época com o Rodolfo e com o André, que são os nossos sócios maiores no Genial, Banco Genial. Na época entramos como Genial na parte de plataforma e hoje nós somos sócios de todo o Banco Genial, que tem de A a Z ali todas as oportunidades. E assim temos outras empresas que a gente também participa, né? Que daí você tem um pedacinho ali na área principalmente de investimentos, que a gente gosta muito, e de tecnologia.
Tecnologia, para ser um exemplo do quanto que você é vivo, assim, e pode dançar para cá, para lá, eu gostava muito do primeiro estágio ali. Então, pô, eu era mesmo anjo, early stage mesmo ali. Depois, eu comecei a reparar o quanto que aquilo me tirava de tempo, e eu, Rafael, porque eu me apaixonava. É a minha área. Então, eu disse, cara, eu estou ocupando 50%, 60% do meu tempo. Né? E era muito legal, porque tu dá uma mentoria e vê os caras assim, pô, Muda né? muito rápido, né? Brilho no olho, eu me vi ali. E aí, mas teve uma hora, puxão de orelha do Guga, da mãe, dos meus funcionários, o pessoal começou, pô, Rafa, precisamos de horário contigo e estás postergando. Aí eu tive que aprovar, dentro de conselho, algo que me impedisse de fazer o que eu gostava. Então aí não, então nós vamos só entrar em fase para frente e principalmente em fundo. Aí ele vai fazer aquilo que eu fazia e gostava de fazer, mas não fazia também tão bem feito quanto eles fazem. Os resultados estão sendo melhores. Então, isso tudo passa, né? E tem que passar, eu acho, pela vida de um grupo. E até o ponto da gente ter feito realmente um grupo, né? Porque hoje nós temos por formação o grupo. Então, por quê? Porque uma empresa podia estar muito sadia e tinha que investir na outra. Então, você tinha uma facilidade toda de investimento dentro do próprio grupo. Então, por isso que foi criado o grupo Guga Kirten, né? E no paralelo, desde sempre, desde nós falarmos lá de 1995, a gente fez o social. Então, o Instituto Guga é criado em 2000, mas vários projetos são anteriores. Como o mais que eu me lembro agora, assim, que foi muito legal, em 1998, o Guga faz uma campanha com a ATP que chama-se Ace para o Bem. Cada Ace que o Guga dava, a gente doava $100 e a ATP $100 para a Pai de Florianópolis. Então, né, aquilo, no final, deu para construir algumas casas lares, que são casas para adultos especiais. E então já funcionava essa parte. A gente sempre acreditou muito nisso. A minha mãe botava isso muito. Pô, a gente está indo bem, tem que ajudar o próximo, porque essa turma vai estar rezando por nós, vai estar botando energia boa, nós vamos estar na frente, a gente vai precisar uma hora. Cara, e todo esse conceito. E o Rafael até de formação já vem, né, dessa área, né? Ela é assistente social de formação. Social, né? E todo esse conceito aconteceu conosco. E acontece. Então não tinha como mudar. Só foi crescendo, só foi crescendo. E aí você via realmente aquilo acontecendo. Hoje nós temos um monte de gente que trabalha em lugares que a gente frequenta, ou mesmo na nossa empresa, que vieram do projeto do Instituto Guga. Né? E muito legal, porque começaram assim como estágio, começaram depois no office boy e tal. Pô, e tem hoje o Rony, que comanda aí com vocês, veio do lá. Hoje manda mais que eu na escola Guga. É muito legal, né? E o Bruno também vem do tênis, né? O Bruno vem do tênis. O Bruno, uma história muito parecida, cara. Fez faculdade também com a gente apoiando e tal. A mãe dele foi a minha secretária. Fui secretária da minha mãe na Telesp. Aí quando eu abro a empresa e construímos vamos aumentando o escritório, a primeira pessoa que eu chamo para ser a minha secretária é Ângela, mãe do Bruno. Mãe do Bruno, que legal. Então já estava dali. Aí, pô, o Bruno já cresceu com aquela ideia também de ser Guga até embaixo d'água, né? E nós temos muito, assim, graças a Deus, amigos de infância que trabalham conosco ou fizeram alguma coisa conosco e sempre funcionam muito bem. Eu sei usar bem esses chapéus também, porque tem que saber usar. A hora que eu falar com o Gui, que conheço do tênis também e tal, e na hora que é negócio, que é o patrão e o empregado, o colaborador, queira chamar como queira, mas trate. Eu sempre falo isso, faça, trate bem. E esse é um ponto. Cara, não está funcionando dessa maneira. Eu vou ter que te despedir, tu é meu amigo, amanhã nós vamos tomar um chopp junto, mas dessa maneira não vai dar. Não, pera. Tem que ser papo reto. Porque senão não funciona. Muito legal. Ô, Rafa, e uma das coisas que assim mais impressiona a gente que é aqui de Florianópolis, né? O Manezinho tá tá sendo extinto, né? Porque a ilha foi invadida, mas eu digo assim, a gente que nasceu aqui, de criança, que conhece a família, uma das coisas mais incríveis que tem é a imagem que a família de vocês tem pela simplicidade, por ser correto e tal. E isso é uma das coisas que eu acho que mais
Até a própria imagem do Guga, né? O pessoal brinca lá, né? O labrador humano, né? Esse lado dele que encantou o mundo afora. Isso está no DNA da família de vocês, assim, é uma simplicidade que está, e hoje tu está contando aqui um pouco sobre isso. A pergunta que eu faço conectado a isso é como continuar levando isso para os próximos 30 anos, né? O que vocês olham assim de desafios daqui para frente, pensando em marca, empresa. Tu também já deixou muito claro esse negócio de pé no chão, a gente tem o que a gente precisa, eu acho isso muito legal, eu admiro demais isso, eu acho que isso é incrível, eu acho que um dos grandes desafios que tem hoje na sociedade é isso, né? As pessoas às vezes estão eternamente insatisfeitas, às vezes não conseguem curtir a jornada, né, que está vivendo ali, Exato. o momento com os filhos, tá? Eu acho que vocês fazem isso de uma forma incrível. Só não vou entrar muito nesse assunto, senão o Marcos briga comigo, né? Porque então assim, quais são os desafios que tu vê assim para os próximos anos, assim? Então, eu vejo um desafio muito legal que é esse de ser a sucessão ser para. Eu não sei se vai ser para os filhos, né, e para os meus sobrinhos tocarem a empresa, mas eles serão os sócios, né? Então, isso vai ser muito interessante, porque um filho meu está fazendo pedagogia, a minha filha está fazendo engenharia. Cara, teus filhos estão na faculdade já, Rafa. Já. O outro está trabalhando comigo na escola Guga. O quarto ainda está com 15 anos, o mais novo não está ainda nessa fase, mas já mostra, assim, cada um com um perfil e que eles têm que descobrir realmente e têm que fazer aquilo que eles gostam, né? Eles não têm que tocar o que o pai e o tio sonharam. Então, agora, a empresa, o Grupo Guga, está pronto para ser continuado, né? Por um legado da marca, ou por o tênis, ou mesmo a parte patrimonial, ela está pronta para depois estar muito bem tocada, independente de quem seja o presidente, para que os sócios, a família, continuem colhendo esses frutos, né? Essa era a minha preocupação e continua sendo, né? Claro, o dia que... Mas eu vou abrindo a mão cada vez mais. Eu hoje posso me dar o luxo de participar de muitos momentos como esse, onde eu estou fazendo um bem, né, digamos assim, para o outro, ou participando de aconselhando pessoas, empresas, ou eu tenho esse tempo. Por quê? Porque também fui melhorando a empresa e eu vivi aquele conceito assim, cara, bote sempre pessoas melhores que você nas áreas. Cara, hoje, quando eu fico mesmo caindo e tentando entrar em alguma área mais especificamente, assim, lá até o final, eu digo, não vou nem me arriscar. Os caras são muito melhores que eu. E aí é muito bom isso. Né? Isso é muito bom, porque daí tu diz, pô, eu vou conseguir. Ainda não experimentei, mas talvez eu tire 30 dias de férias, eles não vão nem reparar. Mas eu adoro, né? Eu sou um cara que gosto, passo todo dia na empresa, porque gosto, vou todos os dias. Trabalho mais pela manhã hoje e à tarde faço mais essas tarefas secundárias, ou quando são projetos novos de ficar fazendo visitação e botando o olhar. Eu gosto de ter esse feeling, sabe? Então, sempre quando a gente vai estudar alguma coisa, eu sou um daqueles que ficam xeretando. E, pô, vamos entrar numa área nova agora. Então, beleza. Pô, soube que tem uma feira dessa área, como eu fiz na energia. Pô, vamos. Pô, fui numa feira aqui, fui numa feira lá, começa a conversar com as pessoas. A gente ser pessoa do bem nos dá uma vantagem, porque tu é muito bem recebido. Aí conversa aqui, conversa ali. E aí, esse é um ponto que hoje eu estou fazendo. Mas, Guilherme Marcos, eu acho que para todo fundador de alguma empresa, esse ponto da sucessão, né, do passar, deve ser muito... O meu está sendo muito interessante, assim. Principalmente porque eu não quero cortar sonho de ninguém. São 6 herdeiros já, meus 4 filhos e 2 sobrinhos. Então, eles têm que, eu acho, fazer primeiro o que eles querem, gostam e fazer bem feito também, né? Esse aqui aí como pai, o que eu tenho que cobrar mais é isso. Né? O Rafa, cara, muito legal aí todos esses temas que você trouxe. Eu queria que, talvez, para a gente ir pro encaminhamento final aí do episódio, talvez algum episódio que você teve de algum projeto que você acabou negando ou acabou deixando passar a oportunidade que hoje você vê, cara, que bom que a gente fugiu dessa bucha. Ou, putz, cara, seria legal se a gente tivesse explorado um pouquinho. Se tem algum caso aí dos nãos que foram ditos, se tem algum agradecimento ou algum arrependimento.
Não tenho arrependimento, não. E deixei passar um monte de coisa boa, sabe? Mas, de novo, porque na hora, naquele momento, é que você tem que tomar a decisão. Porque hoje, por exemplo, sei lá, fica fácil ver assim, Florianópolis, se eu tivesse comprado todos os terrenos lá, mas não vale a pena. Na hora, não era o momento de comprar todos os terrenos no Santa Mônica, por exemplo. Então, eu vejo que é uma condicionante natural minha de passando o tempo, aprendendo, enxergando sim, aquilo, olha, teria dado certo, mas deu um monte de errados. Eu vi muita gente quebrando, vi muita gente apostando e dando errado. E algumas coisas muito curtas. Nós fizemos, por exemplo, mining, na época. Né? Fomos lá, fizemos e tal. Durou 1 ano e meio. É um excelente retorno, mas no final, achamos que era hora de sair. Se hoje eu olho para trás, podia ter ficado um pouco mais. Mas, então eu não tenho, assim, nenhum arrependimento e também não me gabo quando as coisas dão certo. Isso também é uma característica nossa. A gente sempre diz, nós ganhamos o Roland Garros, teve um ano que fizeram uma festa para nós lá, mas a gente também foi na festa e tal, depois saiu no hotel, a gente fez o nosso brinde. Era muito disso, sabe? Cara, ganhamos, que legal, pá. E vida que segue. Não tinha, assim, aquela euforia enorme, e porque a gente já também, o outro dia, estava querendo mais, ganhar mais, ou curtir o processo, como o Guilherme falou. Curtir esse processo, esse dia a dia, é muito importante. Porque daí todo dia tu estás contente, ou todo dia tu estás, de alguma maneira, eu podia, né, eu posso estar estudando mais, eu posso estar enxergando melhor, mas é isso. Legal, a gente está se encaminhando aqui para os minutinhos finais. Pedir agora, tanto para o Guilherme quanto para o Rafa, talvez trazer algum conselho de algum aprendizado que você teve para quem está buscando construir uma empresa, né, com um propósito de longo prazo, com décadas de experiência. Que dica que você daria, que seja para os teus filhos depois, quando chegarem na hora de empreender, ou para quem está nos assistindo aí de casa, no YouTube, no Spotify, para que possa levar de aprendizado para o seu próprio negócio? Legal. Falar algumas coisas aí, teria muitas coisas para falar, mas o principal eu acho que se dedique, se entregue, né? Acho que isso já vale desde o colégio, sabe? Você está lá assistindo uma aula, cara, preste atenção naquela aula. Conversa depois com o amigo e tal, porque senão tu vai gastar o dobro do tempo. Então se dedique desde lá, ao máximo, ao ponto de estudar muito bem lá, de fazer os deveres como eu fazia no ônibus, porque eu queria uma hora estar nas telhas sendo o primeiro a jogar quadro de tênis. Então, faça sempre com muita dedicação, bote muito foco e, claro, fazer aquilo que gosta, como a gente escuta. Mas você vai gostar, se você se entregar, você vai gostar. E eu sempre inverto também um pouco esse pensamento, para a pessoa poder se tocar, sabe? Não é, eu fui no tênis, eu fui para o tênis, daí eu me apaixonei. Não é que eu um dia acordei apaixonado por ele. Então, vá, experimente e depois se dedique, né? E depois que você tiver com um negócio iniciando, também faça dele a sua morada, né? A sua casa. Você tem que se sentir bem lá, você tem que ter lá a educação que você quer que tenha. Você não deixe fugir das tuas características, porque eu também acho que é um erro. Vejo muita gente depois triste e que conseguiram grandes negócios, mas o negócio não é mais dele, parece. Então, continue colocando aquilo que você acredita. Não é não mudar ou não se qualificar, não. Mas essa parte da maneira que a empresa vive, ela tem que ter esse lado do dono. Por isso que eu e o Guga também muitas coisas nunca fizemos, porque para nós ia ser artificial. A gente dizia, isso eu não vou me encaixar. E aí seria uma empresa artificial, não seria tão fácil e tão gostoso tocar o dia a dia. Então esses são pontos que eu levo, né? E de novo, eu sou fã sim de família. Eu acho que negócios familiares podem dar certo, mas podem dar certo também se todos observarem aquilo que não querem fazer. Como o Guga deixou sempre claro, cara, eu não quero tocar esse lado do escritório. Eu não vou fazer essa parte. O Rafa mastiga aqui. E eu não abri a mão dele vir e depois opinar, porque o Guga tem uma visão muito
estratégica. Tênis é estratégia. Então, eu quantas vezes fui lá, fiz toda uma parte, estudo, trabalho aqui e tal, e depois uma frase dele mudou o que eu faria depois. Ah, verdade, pode ser com outro caminho bem melhor ou bem mais fácil. Então, tem que cada um saber também dos seus pontos, daquilo que quer participar, o que não quer participar, né? E aí, com a vida indo, qualifique-se cada vez mais, vai criando governança, vai melhorando, né? Não é que você já nasce com isso informalmente, como eu falei, mas depois você vai melhorando, você vai podendo qualificar, né? Para que você tenha daí uma sucessão ou te dê tempo também para você criar novos negócios. O empreendedor tem muito disso. Se ele criou uma, ele pode criar 2, 3, 4, 5, mas tem que saber a hora. Né? Às vezes, coisa demais, de novo, você perde, deixa o copo cair. Quantos garçom, às vezes eu vejo, traz 20 chopp aqui, né? Pode, eu trago um em cada mão. Aquilo ali eu não sei fazer, tem que treinar primeiro. Que aula. Não, legal. Eu, assim, para finalizar do meu lado, queria agradecer mais uma vez o Rafa, né? Para quem não sabe, isso aqui é um momento muito especial. Não é fácil ter a presença do Rafa aqui para conversar com a gente, porque... Hoje a chuva quase impediu, né? Porque o Rafa, assim como nós mesmos, a gente também não se sente confortável frente à câmera. O Rafa confessou isso para nós aqui e é realmente desafiador. É mais assim, muito pensando no conteúdo que gera para os outros. Acho que é bem o ponto que tu trouxe, Rafa. E se eu fosse falar que as coisas que mais eu admiro nessa família, não falando só na empresa, é um pouco do que o Rafa trouxe aqui hoje, assim, sabe? Esse lado da simplicidade deles, de, cara, pessoas muito família, pessoas fiéis às pessoas que ajudaram lá atrás. Então, assim, são valores que, assim, não tem como dar errado, né? Quando a pessoa tem isso muito forte, assim. Então, para mim, é uma admiração lá desde... Antes de 97, lá quando o Google começou, a gente já se conhece aqui por causa da cidade, do tênis, da Telesc, da Astel, muitas pessoas em comum, então, sem dúvida, esse aqui o episódio vai ficar marcado para o resto da minha vida aqui, de a gente ter feito. Então, queria agradecer demais o Rafa por isso e deixo aí a palavra final para o Marcos aí finalizar. Não, para mim foi um aprendizado gigantesco. Eu agradeço imensamente também, Rafa, por ter vindo até aqui, conhecer o nosso escritório e né, trazer todos esses aprendizados de décadas de experiência aí à frente do Instituto, do grupo, né? E assim a gente finaliza mais um episódio do YungasCast. Hoje com Rafael Kirten, conhecemos mais a fundo a trajetória do grupo Guga Kirten, que completa 30 anos nesse ano, mais uma vez, transformando paixão em negócios e propósitos em ação. Falamos sobre conhecimento, sobre crescimento, sobre visão estratégica, sobre os bastidores de gestão de um grupo multifacetado e o impacto real de projetos que unem esporte, educação e empreendedorismo. Se você gostou do episódio, não deixa de seguir nossas redes sociais, nossa página no Instagram, nosso perfil aqui no Spotify e no YouTube. E se você quiser saber mais como a Yungas pode ajudar a sua rede a crescer com mais eficiência e conexão, acesse o nosso site yungas.com.br e fique por dentro das últimas novidades. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.